pessoal! Hoje eu escolhi para conversar com vocês 3 assuntos. O primeiro é o homeschooling, o que significa homeschooling, até porque esse é um assunto que está sendo bastante debatido ultimamente. O segundo é um home office, que é uma situação que permeia as nossas vidas há mais de 2 anos, foi trazido pela pandemia e parece que não está indo embora. E o terceiro assunto, que ainda é motivo de muita curiosidade dos pais e de muita dúvida dos pais, que é a importância que a escola tem para uma criança. Eu vou começar por esse último, que é a importância da escola, porque a premissa que sustenta a importância da escola, ela vai sustentar também a questão do home office e também a questão do homeschooling. A escola, ela é fundamental para uma criança, fundamental. Independente da situação econômica da família, independente se a mãe pode ou não ficar com a criança, independente se a mãe pode ou não contratar cuidadores para ficar com a criança. O que a criança precisa, só uma escola pode dar. Ninguém mais. E por que isso? Porque é na escola que a gente tem o quê? Colegas, amigos, de mesma faixa etária, às vezes um pouquinho mais velhos, outras vezes um pouquinho mais novos, mas são todos iguais. É na escola que eu posso montar, desmontar, criar e inventar. E é na escola, principalmente, que, além de eu ser submetida a vários olhares de vários adultos, como, por exemplo, vários professores, o professor de música, de repente o professor de práticas motoras, o professor de artes, auxiliar de classe, assistente. Eu também posso experimentar minhas várias situações sociais e emocionais. Então, quando eu vejo um colega que está carregando o balde, que era justamente o balde de areia que eu queria para mim, eu começo a pensar estratégias, como é que eu vou fazer para pegar aquele balde para mim, eu, enquanto criança. Então, tem crianças que simplesmente vão lá e arrancam o balde, tem crianças que criam uma estratégia bem assim sutil para tomar o balde no momento de distração do amigo. Tem crianças que procuram fazer uma troca ou um escambo. Olha, eu te dou isso, você me dá aquilo. Ou seja, é na escola que ela vai poder exercitar essas habilidades. E também é na escola que ela terá o quê? O resultado da estratégia dela. Então, aquelas crianças que vão lá e tomam o balde à força, certamente levarão ou uma mordida, ou um tapa, ou um puxão de cabelo. Aquela que tentou fazer o escambo, a depender da idade da criança, a criança pode aceitar no primeiro momento e 2 segundos depois se arrepender profundamente e partir para cima da criança para tomar o balde de volta, porque na verdade ela queria o que a criança ofereceu e mais o balde. Ela ainda não havia entendido que se ela aceitasse a oferta do amigo, ela perderia o balde. Enfim, é na escola que eu aprendo tudo isso. E por fim, como administrar as mordidas, os puxões de cabelo, se eu devo devolver, se eu não devo devolver. Tudo isso pautado e atravessado pela orientação da professora, né? Na verdade, a professora está ali para acompanhar esses comportamentos, essa dinâmica social e interferir, fazer pequenas interferências para administrar o que é melhor para um, o que é melhor para o outro e, no final das contas, o que é melhor para o grupo. Em casa, a mãe, o papel da mãe é outro, né? Então, a mãe vai acolher, a mãe vai acudir, se a criança tem fome, se a criança tem sede, se a criança tem sono, se a criança está com frio, está com calor.
Uma mãe que acabou de acolher uma criança, deu ali uma refeição deliciosa no período da tarde, da manhã, enfim. Ela não pode, de repente, sair correndo, roubando o brinquedo que a criança estava brincando. Ou, de repente, morder a criança. Ou, de repente, puxar o cabelo da criança. Esse não é o papel esperado de um adulto, né? Então, a criança ficaria muito surpresa se isso acontecesse. Como assim? O que aconteceu com a minha mãe, que até há 2 minutos atrás era só amor e, de repente, levou o meu brinquedo, né? Então, como isso não acontece, né? As crianças são muito poupadas se elas ficam em casa. Então, elas são poupadas justamente de experiências como essas. E o fato dela ser poupada faz com que ela fique com um repertório muito empobrecido, né? Então, ela não sabe sair de uma situação de conflito, ela não sabe como arquitetar para pegar aquele brinquedo, falta a ela justamente essa experiência que só a rotina de uma escola dá, né? Então, ela acaba ficando aquém das crianças que já estão na escola. Outra questão das crianças que ficam em casa é com relação às habilidades, né? As competências no chutar bola, no fazer lançamento da bola com apoio antero-posterior. A criança que está no ambiente da escola, existem várias brincadeiras, vários comandos, várias solicitações, as quais ela tem que atender. No começo não entende, mas aos poucos ela fica muito ágil e ela consegue, né, demonstrar uma competência motora muito boa. Então, quando uma criança mais velha vai para a escola, além dela sofrer muito, porque ela vai ter que enfrentar todo aquele universo desconhecido, com preparo zero, né? Porque ela não tem o recurso emocional, ela não tem o recurso social, ela tampouco tem a habilidade, né? Então, é muito comum, por exemplo, quando a criança chega na escola, que a gente procura enturmá-la, fazer com que ela participe de um jogo, ou, enfim. E os outros amigos falam, nós não a queremos no grupo, porque ela não sabe chutar. Porque ela cai quando corre, porque ela não sabe se esconder. Então, a criança tem que superar, além da questão do ambiente, que é desconhecido, e que ela vai ter que aprender onde é que fica, onde é que como é que vai, como é que não vai, ela também vai ter que superar todas essas dificuldades, né, diante do grupo, para se sentir aceita no grupo. A outra questão também que a gente não pode deixar de lado é que uma criança em casa só tem a mãe, ou alguém, o pai, ou a avó, alguém ali mais próximo, que observa aquela criança, né? Então, praticamente o olhar é o mesmo. Numa escola, a coisa é bem diferente, né? Porque hoje em dia o corpo da escola ele é composto por psicólogos, por fono, por nutricionista, pelas assistentes do professor, pelo professor. Às vezes tem um professor de artes, um professor de música. Então são vários olhares que olham, né, para aquela criança. E pode ser que cada uma dessas pessoas observe algum aspecto diferente do outro. E isso acaba compondo um todo e nos auxilia quando a gente vai ter que fazer uma avaliação ou prestar uma assistência mais pontual para a criança. Então, eu considero que a criança pode ficar até sem comer muita banana ou maçã ou mamão, mas ela não pode ficar sem escola.
é o maior prejuízo que uma criança tem ficar sem escola, principalmente nos dias de hoje, né? Então a gente já sabe, no passado a gente não sabia tanto dessa importância, tanto é que muitas crianças iam para a escola só a partir dos 6 anos, né? 7 anos, na idade que o Rousseau chamou de idade da razão, né? Hoje não, hoje a gente sabe que a escola é fundamental, fundamental. E não é porque na escola vão estimular a criança, porque eu sou contrária, né, a essa colocação. Ninguém estimula ninguém. Na verdade, o que a escola faz? A escola oferece um ambiente bastante diversificado, um ambiente bastante rico, que permite à criança se identificar com esse ou aquele aspecto. E a partir daí, ela começar a criar e a inventar, né? Então, no mundo globalizado de hoje, é fundamental que a criança ela seja globalizada sob todos os aspectos, né? Então, a presença da criança na escola e a presença da escola na vida da criança é fundamental. Voltando agora para o home office, né? O home office ele veio com a pandemia, né? Ele foi trazido pela pandemia, porque os pais precisavam continuar trabalhando e não tinha com quem deixar seus filhos, uma vez que as escolas estavam fechadas, né? Então, eles engendraram uma situação, criaram uma situação que lhes permitia, ao mesmo tempo, trabalhar em casa, né, no escritório, enfim, e ficar com a criança, né? E isso, para eles, lhes pareceu a melhor coisa do mundo, porque, nossa, além de eu economizar com o preço da mensalidade, eu estou perto do meu filho. No entanto, essa situação, ela leva muitos pais a erro, né? A engano. Por que não a erro? A engano. Por quê? Porque quando um pai está trabalhando, ele não consegue ficar com o filho. Seria uma situação muito difícil. Você está dedicado a uma reunião, você está dedicado a fazer um relatório, você está dedicado a uma situação que é uma situação de trabalho, ao mesmo tempo em que você está olhando para o seu filho. Nesse caso, não são os pais que estão com a criança, é a criança que está com os pais, né? Porque a criança fica na companhia dos pais enquanto os pais estão fazendo alguma coisa. Se os pais pudessem, de fato, abrir mão de tudo e ficar com a criança, mesmo assim, o home office, baseado no que eu disse ainda há pouco, mesmo assim o home office não seria aconselhável, porque os pais não têm a idade dos filhos. Então, sim, é importante brincar, é importante estar presente, mas a escola continua sendo preponderante na vida da criança. O homeschooling é uma situação que, no meu ponto de vista, nem deveria estar sendo trazida mais a debate, porque é uma coisa muito, muito, muito antiga. Quando nem todas as crianças, aliás, praticamente nenhuma criança tinha direito à escola, e aquelas famílias mais abastadas podiam contratar, né, um tutor para ensinar as coisas do mundo, as coisas mundanas para aquela criança, né? De todas as situações, eu acho que essa é a mais prejudicial para a criança, né? Primeiro porque, se a gente considerar que o conhecimento, ele mudou de lugar,
né? Antigamente, na Idade Média, na Idade Antiga, as pessoas que tinham acesso ao conhecimento, elas ficavam lisonjeadas com isso, né? Então, elas tinham acesso aos livros, era muito difícil ter acesso aos livros. Então, quem é que tinha acesso aos livros? Os monges, né? Os escribas. Então, essas pessoas detinham o conhecimento, né? Então, o conhecimento era delas e elas passavam ou não o conhecimento, a depender do conhecimento, passavam ou não para outras pessoas. Mais tarde, com o advento da escola, uma das linhas pedagógicas sobre a qual, inclusive, eu falei num vídeo anterior, é a escola tradicional, né? A escola tradicional, ela, na verdade, ela representa, né, esse acúmulo de conhecimento pelo professor que vai passar, transmitir para o aluno interessado, sem que o aluno possa, né, interferir. Então, não há uma descoberta. Há eu falo e você memoriza. Então, há um desenvolvimento, um acúmulo do conhecimento decorado, né? Decorado. Muito bem. Hoje, isso já não faz mais o menor sentido, né? Então, até alguns anos, vamos supor 20 anos, 30 anos, era importante que se soubesse não só toda a tabuada de cor, como também os rios, dentre outras coisas, os afluentes da margem direita e esquerda do rio Amazonas, por exemplo. Hoje não. Por que não? Porque esse conhecimento estéril, né, ele está no Google, né, ele está na internet. Então você faz uma pesquisa, não só vem o nome é uma informação mais atualizada, recém-atualizada, e traz não só o nome dos afluentes, como o comprimento, o volume de água, o tipo de água, se tem cachoeira, se não tem, ou seja, traz muito mais informações do que você tem, do que você teria, né? Antigamente, as pessoas sábias, né, no sentido de sábio no sentido de ter muita sabedoria, né? Elas eram valorizadas, né, para cargos importantes. Hoje, o que é importante quando você vai escolher alguém para ocupar um cargo de destaque? Primeiro, a inteligência emocional, né? Porque inteligência artificial tem os computadores, os melhores do mercado. E nós jamais competiremos com eles, porque se competirmos, seremos como eles, não seremos humanos, né? Então, a inteligência emocional. A habilidade e a competência que o indivíduo tem de, por exemplo, administrar um grupo, administrar conflitos de um grupo, saber agregar, ter competência para agregar, não para desagregar. O jogo de cintura que o indivíduo tem para mudar de posição. Tão logo ele identifique que a posição que ele ocupava, de fato, não resiste às críticas ou às observações que são feitas. Então, essa facilidade do indivíduo lidar com o ser humano, né, lidar com as questões emocionais e sociais, é o que é valorizado hoje em dia. Porque conhecimento, se ele tem um computador ou um telefone que também tem toda a informação dentro, ele está resolvido, né? Então, eu não vejo o menor sentido de uma criança ficar em casa tendo informações dos pais, né? Que certamente terão que ter algum treinamento, deverão ser pedagogos, psicólogos, enfim, alguém da área da educação, né?
Eu não vejo o menor sentido essas crianças, inclusive, deixarem de se globalizar, deixarem de entrar em contato com a diversidade, perder a oportunidade do controverso, né? Ou seja, eu penso isso, você pensa aquilo, fulano pensa aquilo outro, e vamos então debater, né? Em nome do quê? Porque tal escola professa, vamos supor, uma linha política que não me agrada, né? Não faz o menor sentido. Até porque nós, pais, não controlamos o mundo. Então, de uma forma ou de outra, essa criança será exposta a várias linhas de pensamento, né? Não só na política, como também na nutrição, como também na linha médica, como também em vários aspectos. Tem várias pessoas, muitas pessoas, pensando diferente, né? O que essa criança tem que aprender? É exatamente ouvir um lado, ouvir o outro lado, debater se for o caso, ler sobre o assunto e tirar a sua própria conclusão. Não é a conclusão do amigo, não é a conclusão do professor, não é a conclusão do pai e tampouco, sei lá, do vizinho. É a conclusão dele, né? Então, me parece o homeschooling uma alternativa para quem não quer fornecer para as crianças escola, né, em número adequado e tampouco um ensino de qualidade, né, com professores bem preparados, capacitados, enfim. Então, eu tiro essa responsabilidade e jogo para a família, né? Na verdade, eu volto a falar, esse não é o papel da família, né? A família, claro, que participa, claro que contribui, sim, mas não é o papel principal da família, né? Não importa como essa família seja constituída, né? A família, ela tem outras preocupações, vamos dizer assim, né? Que é a questão do acolhimento, que é a questão da satisfação da alimentação. A família tem outras questões, né? A questão dos debates, a questão do quanto vamos, do quanto não vamos, do trabalho, essas questões outras, elas precisam ficar, né, sob a responsabilidade de quem se dedica a fazer isso. É como se a família também assumisse o trabalho de fazer o atendimento médico da criança, né? Não, a família auxilia quando é necessário e o médico passa uma recomendação, né? Então, a família executa a orientação do médico. Não ela assume para si a responsabilidade de tratar, né? Eu penso que os pais precisam pensar o que essas saídas, vamos pensar assim, né, farão com as nossas crianças. Na verdade, a pergunta é: o que estão fazendo com as nossas crianças? Né? Na medida que elas são privadas da escola, na medida que elas são privadas da opinião do professor, na medida que elas são privadas da opinião do colega, na medida que elas são privadas da diversidade, como essas crianças poderão se tornar globalizadas, né? Será praticamente impossível. Bom, eu vou ficando por aqui. É muito bom falar para quem quer escutar. Até o nosso próximo encontro. Tchau!